Vamos iniciar mais o Evangelho dessa quinta-feira. Mais uma mensagem que nós estamos mandando para o ar. Que as pessoas que vão nos assistir, escutar, que seja bem-vindo. Eu acredito que todo o Evangelho nós vamos sempre procurar fazer o melhor. O que nós estamos passando, na verdade, é que nós estudamos nos livros, porque esse conhecimento é dos Espíritos que traz para nós esses conhecimentos. E nós somos intermediários, porque transmitimos essas mensagens. Espero que todos recebam essa luz, essa paz, esse amor dentro de cada um, em seus corações, para abraçar seus familiares, que esteja uma noite de muita luz, de muita paz, e que desejamos com toda a força do nosso eu espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos hoje, nosso Evangelho vai ser do livro Caminho da Luz, o Evangelho e o Futuro, na página 213 a 216. Esse livro, Caminho da Luz, foi trazido esse livro pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que era um dos protetores dele, que veio trazer vários livros, né? Escrever vários livros por intermédio desse médium maravilhoso, que é nosso irmão querido, nosso irmão Francisco. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações dos homens físicos, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, nesse intercâmbio do mundo espiritual, vai cada vez ficando mais intenso entre nós e os espíritos. Já tem milhares hoje recebendo os espíritos, né? Recebendo as inspirações do mundo maior. Todos que vão escrever uma música, né? Os escritores, né? Eles têm inspirações, por isso que eles gostam de escrever muitas vezes na madrugada, porque o silêncio, isso aí é a inspiração dos espíritos, né? E eu acho muito interessante essas palavras que diz que é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Então nós temos que rever o que nós estamos fazendo no dia a dia, porque nós temos que fazer um ajustamento nessa maneira de ser, de pensar, de agir, não é? De como se comportar, de como respeitar o nosso próximo. Isso tem que ter uma mudança muito grande na Terra. É o que vai acontecer agora, nesse milênio. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo deste século, de declives, né? Da história. Nós temos num momento de declive, né? De decadência, né? Decadência moral que nós temos hoje
agindo tudo quase o contrário das leis divinas. Fizemos tudo o contrário. Não faça isso, não faça aquilo. Nós temos 8 mandamentos que é para nós não fazer o mal para o próximo. 8 mandamentos. 2 que manda nós cumprir os mandamentos. Veja bem, 2 para nós cumprir os mandamentos. E 8 para nós não fazer o que está escrito nos mandamentos. E nós estamos fazendo praticamente tudo o contrário. Por isso nós temos aí nessa tribulação desses dias atuais. Vamos lá. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber na água pura, cristalina, das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as últimas trincheiras, posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios, né? Que são as previsões, né, das sombras que pesam sobre o seu império perecível. O que o Espírito está nos trazendo aqui, nessa renovação que vai ter na Terra, que nós vamos passar pelo crivo da razão, não é? E tudo esses pesadelos dessas forças temporárias, material, que são os grandes castelos, que muitos já se desmoronaram e já sumiram, né? E outros grandes castelos hoje do poder, né? Da riqueza, do poder do exército, essas nações vão com certeza melhorar muito. Porque é uma época que nós estamos passando de muitas destruições. Mas não é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio ensinar a lei do amor, da solidariedade, da fraternidade, da união entre os povos, ajuda mútua um para com os outros. Esta é a lei de Jesus. Tudo que é o contrário, que são de exageros, isso aí é coisas passageiras. A única coisa que vai pela eternidade afora é aqueles que praticam o amor e a caridade. Esse é o verdadeiro empreendimento na Terra que nós temos que fazer, porque é o enriquecimento da nossa alma para fazer a viagem de volta com mais tranquilidade. Isso é o nosso dever. É isso que o Espírito de Emmanuel está nos ensinando. Ditadores, veja o que ele está falando, ditador, exército, hemogêneas, quer dizer superpremacia, econômicas, massas versáteis, que são mudanças, inconsciente ainda, e guerra inglória. O que está acontecendo hoje? É esses poderes localizados. Poder muito grande, mas é um poder bélico. Um poder de muito orgulho. É um poder de muito egoísmo, que não gosta de dividir com ninguém. Isso aí vai passar essa fase. Está passando. E o que é que vai acontecer para passar essa fase de tanta brutalidade na Terra? A dor. Não tem outro remédio. A dor. Muita dor. Porque a dor vai ensinar a nós gemer. E vai ensinar a nós ser mais humildes, mais simples, né? Mais moderados com tudo aquilo que nós vamos fazendo. Isso é muito importante. Vejamos, ele continua. Está no livro dele. Ditadores, exército, hegemonias,
econômicas, massas versáteis, inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão como uma vertigem de um pesadelo. Essa transição que nós estamos entrando agora nesse século, nesse terceiro milênio, nós estamos passando por esse período muito difícil, nós sabemos disso. Quantas dificuldades já passamos. Essa Covid separou tantas famílias, né, porque um podia visitar outros, e morreram sem ter contato com a própria família. Então, e isso aí vai ameaçar por mais um tempo. Então nós vamos passar por duras provações. Com todas essas guerras, né, acontecendo, nós estamos longe, graças a Deus, dessas guerras. Mas e quem está lá? Caindo bomba em cima das casas, destruindo tudo, né? Então nós estamos vendo que nós estamos passando por um período muito difícil, mas passarão como uma vertigem de um pesadelo. Passa. Não vai demorar muito. A única coisa que vai se internizar entre nós é o amor. A vitória da força é uma claridade de fogo de artifício. Então diz que essas vitórias dessas guerras da força é como um fogo de artifício. O que é um fogo de artifício? Estoura e passa, não é? Essas guerras vão passar, não vai demorar muito tempo, porque vai ter um grande progresso na Terra. Toda a realidade é do Espírito, que é imortal, é eterno. A realidade é isso, ninguém morre. E toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Se nós queremos paz na terra e paz dentro de cada um de nós, paz na família, paz com todos que nós caminhamos juntos, nós temos que praticar a lei de justiça, gente. Qual é a lei de justiça? É as leis de Deus, é as leis divinas, é as leis morais. É isso que está se referindo aqui. Nós temos que caminhar em busca do reino de Deus e da sua justiça, para praticar essa justiça que está na terra há muitos milênios. O século que se passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Dá para nós entender isso? O que Jesus falava? Chegaria um tempo, o joio e o trigo ia crescer junto na terra, e é verdade. O mal e o bem vão crescer junto, até um determinado período. Depois, o joio vai ser separado do trigo. Vai ficar os bons aqui, e os que não querem ser bom, é uma escolha, é o livre-arbítrio, eles vão para lugares, vão crescer lá, com mais dificuldade, porque Deus nos ampara dentro dos seus filhos. Mas eles vão mudar de planeta. É o que está acontecendo hoje. É a separação, né, nesse momento, né, das ovelhas, do imenso rebanho, que é a humanidade. Vai se efetuar uma divisão das ovelhas do imenso rebanho. Vai ser separado o mal do bem. Quem quiser só fazer o mal, pode ter certeza que vai ser difícil voltar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Bem, no rebanho. Vamos lá. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha é a dor. Se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Não aceitamos praticar a justiça de Deus. Mais de 4.000 anos, tá? É justiça para nós praticarmos. Fazer mal a ninguém, mas nós estamos continuando fazendo. É escolha de quem? Nossa, nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós queremos fazer. Só que chega um tempo, tem um período, porque tudo aqui na Terra tem períodos, ciclo, que se fecha e abre outro. Agora está abrindo um ciclo da nova era. Só vai ficar aqui aqueles que têm condições. É isso que o Espírito está nos alertando.
Uma tempestade de amargura varrerá toda a terra. Vejamos que o sofrimento não vai ser muito fácil. Os Espíritos estão nos alertando. Daqui para frente as coisas vão apertar um pouquinho mais, mas é para o nosso progresso, para nós evoluir mais depressa. O sofrimento é uma benção, que Deus envia os seus eleitos e a dor. Porque quem não passa a dor nunca vai saber o valor da dor do próximo. Isso é normal. Uma tempestade de amargura varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essa chuva de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas das suas consciências enegrecidas. Quando o Espírito fala aqui da Jerusalém, ele não está falando daquele pedacinho de terra lá. Ele está falando de Jerusalém, que é o planeta Terra. Todo o planeta Terra é a Jerusalém. Todos somos irmãos, mesma família, os mesmos processos de nascimento e desencarne. Todos nós temos nessa Jerusalém para nós melhorarmos aqui nesse planeta. Então, é tão interessante que a gente vê hoje cidades que está desmoronada, foi desmoronado pelo homem, com as Isso o Manuel já falou também, que ia acontecer na Terra, vai acontecer ainda, por um bom tempo. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos. O que está acontecendo? A superioridade europeia vai um dia se mudar em grande número, como o Império Romano, que mandava no planeta, perseguindo os cristãos, fazendo um monte de coisa. O que deu o Império Romano? Desmoronou. Hoje tem um santo abençoado hoje lá para ajudar aquele povo, que é o Francisco. Então, a gente tem que saber que as coisas vão mudando. Os poderes vão caindo, material. E vêm os homens bons para nos ajudar. É o que está acontecendo, né? E esses número muito grande dos espíritos da Europa se mudaram para os Estados Unidos. Construíram um país gigantesco. Porque aqueles espíritos da Europa que foram para os Estados Unidos foram para construir uma pátria lá. Que foi diferente da nossa. Nossa vieram aqui mais para tirar as riquezas daqui. Os europeus foram para os Estados Unidos para construir uma pátria. E construíram uma gigantesca pátria. Só que agora estão meio que se perdendo também, né? Nas decisões. E isso é muito perigoso. Porque os grandes impérios materiais vão cair. Vão se dissolver. Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecendo, né, no porvir. Então vamos lá. Vê-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Puxa, nós vamos entrar numa profunda noite de sofrimento, né? Para nós se acordarmos e começar a abraçar o nosso próximo, que é a humanidade. Senão, o sofrimento vai ser muito grande. Nós temos que se aproximar do próximo, se reunir com os próximos, orar com eles, em grupo. O certo mesmo, segundo a gente está entendendo aqui, as famílias daqui para frente têm que se unir, gente. Se unir para fazer as preces juntos. No levantar, reúne os filhos quando estiver junto, faz uma prece junto de Pai Nosso. Pega a Escritura, quem é cristão, que é espírito, pega o livro Espírito, tem tantas mensagens, e ler. É uma coisa que a gente mesmo às vezes é difícil fazer, mas tem que fazer. Não tem mais tempo a perder. Nós temos que se unir, começando com a família. E depois nos bairros, se unir nas casas, um dia por semana, se reunir e e fazer oração, vibrar pelo nosso planeta Terra, que está precisando muito.
Vamos lá. Então veja bem. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite ao século XX. Compete a missão, né, e desfecho desse acontecimento espantoso. Muita gente vai se espantar de tanto sofrimento. Todavia, operário humilde do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago das nossas almas. Vamos buscar Jesus no coração, gente. Ele que vai nos livrar de tudo isso aí. Vamos mais um pouquinho aqui. Bem-aventurados os pobres. Isso aí está no Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Eu acho que um dos maiores sermões que a terra tem é esse Sermão da Montanha, que está na Escritura. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Esse pobre que Jesus está falando não é pobre material. É pobre de egoísmo, de orgulho, né? De ruindade, né? Não temos, isso aí nós temos que tirar dentro de nós. Nós somos pobres desses vícios ainda. Isso que Jesus... Ele não está falando material, está falando espiritual. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Também. Hoje a gente tem tanta vontade de pregar a justiça de Deus, é tão difícil. Mas mais tarde vai ter tantos milhares de pessoas pregar essa justiça e viver essa justiça. Que vai acontecer na terra. Porque serão saciados. Quem tem sede vai ser saciado. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará um dia da consolação, que é aqui na terra renovada. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Os pacificadores têm mais facilidade para ir a Deus. Sim, porque depois das trevas surgirá uma nova aurora de luzes consoladoras. Envolverão todo o orbe regenerado no abismo do sofrimento. Generado no abismo do sofrimento, chegará um momento, né, que consoladora envolverão todo o orbe, gerando o batismo do sofrimento. Porque na verdadeira realidade o batismo é o sofrimento, gente. Nós vamos começando a ser batizados desde que nascemos aqui. E vamos ser batizados até além do túmulo. Esse é o batismo do fogo que Jesus falava que nós tínhamos que passar por esse batismo. E ninguém vai sair daqui sem passar por esse batismo do sofrimento. Quem não sofre nessa terra? Todos que vêm aqui sofrem. Independente, depois o Espírito vem fazer umas missões, mas todos sofrem. Tem que nascer num corpo físico, encaixotar num corpinho, depois aprender, começar um novo aprendizado, com muita dor, com muito esforço, com muita dedicação. Todos sofrem na terra, rico, pobre, intelectual, todos sofrem. Não tem ninguém que não sofre aqui. E quem dizer que não sofre, ele está desafiando as coisas, porque quem sabe o dia dele de amanhã, o nosso amanhã? Ninguém. Ninguém. O homem espiritual está unindo ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo será reiterado dos seus escombros materiais. A alma divina das religiões que os homens perverteram, ligados ao braço acolhedor do cristianismo restaurado. O sofrimento, o batismo do sofrimento, veja bem, temos sendo batizado. O homem espiritual estará unido ao homem físico. Esse intercâmbio que está acontecendo agora numa imensidade muito grande. Não diz lá o Paulo, na epístola, que os espíritos, todos os homens da terra são médios? Claro que não são iguais à mediunidade. Um está mais aflorado, outro está nascendo, outro vai nascer, outro já está bem mais na frente. Mas
todos os seres humanos no corpo físico na Terra são médios. Se são médios, eles podem receber os espíritos. Não diz que os jovens terão visões, os velhos sonharão, então o servo e a serva receberão os espíritos e profetizarão? São médios, todos. E vai chegar esse momento de nós espalharmos estas leis de Deus por intermédio do intercâmbio. E não está longe. Quem vai divulgar essa doutrina de Jesus na Terra são os espíritos. Por intermédio de quem? Das famílias que estão aqui no corpo físico. Diz que não vai ter uma família na face da Terra que não vai ter uma mediunidade mais aflorada para ajudar a família a trazer de lá os ensinamentos de Jesus. Sem cobrança. Os espíritos não cobram nada de nós. Eles só nos orientam para o bem. Isso é muito bom. O Espiritismo retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que nós se perdemos um pouco na Terra. Porque nunca observamos a lei de Deus. Esse vai ser o grande triunfo da humanidade nesse século e no próximo século. É respeitar as leis humanas, que também é paralela à lei divina, e crescermos, abraçando e acolhendo nesse cristianismo restaurado. Trabalhamos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto da consciência. Estamos longe para nós desenvolver a nossa consciência para o bem. Todos somos o chamado ao grande labor, ao grande trabalho, e nosso mais sublime dever é responder os apelos dos escolhidos. Muito chamado, poucos escolhidos, diz os Espíritos, até hoje. Revelando os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. É o que eu falei. Reunirmos para fazer prece, gente. Quanto mais cabeça reunido em prece, mais luz nós radiamos. No lar, para os vizinhos, para a comunidade nós moramos, para a cidade, para o Brasil, para o planeta. Precisamos orar. Os espíritos fazem isso lá nas colônias. Quando nós temos muita dificuldade, se reúne lá. Chega um momento, tem um sinal lá para toda aquela comunidade que está trabalhando, parar aquela hora e toda entrar em prece a favor nosso aqui no Brasil, ou no planeta, por causa da nossa dificuldade. Eles irradiam as luzes de lá, e nós não estamos fazendo aqui. Isso que estou preocupado. A noite não tarda, e o bojo de suas sombras compactas. Não nós esqueçamos de Jesus nesses momentos de dor, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Quando a gente escolheu um nome para o nosso grupo aqui, vejamos bem a inspiração, que isso foi meu filho que deu essa sugestão. E foi uma inspiração para ele, porque, veja bem, unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era. É isso que os Espíritos estão falando. Vamos entrar numa nova era. E essa frase, unidade doutrinária, não tem religião, gente. Aqui nós não temos religião. Vamos praticar religião? Que religião? Se a religião só tem uma, que é a do amor, da caridade, da justiça. Então aqui na verdade, uma unidade que é para todos. Acolhemos todos, independente de religião, independente de classe social, independente de cor. Nós somos irmãos e temos no mesmo caminho, em busca de um futuro melhor. Para quem?
para todos nós, os seres humanos da face da terra. Eis que Jesus está conosco, sempre guiando para um amanhã melhor. É isso que nós estamos buscando, meus amores. Compartilhe. Se gostar de algumas frases que eu falei aqui, tenha os cuidados também. Vamos rever o que nós estamos fazendo, fazer uma autoanálise de nós mesmos, passar na nossa consciência aquilo que estamos fazendo todos os dias, se estamos acertando mais, se estamos errando menos, se amanhã nós podemos ser melhor. Essa é a luta do verdadeiro cristão. É se livrar dos nossos vícios, das nossas imperfeições, não é? E crescer sempre. Esta é a proposta de Jesus Cristo. Esta é a lei pura de Deus, que é a lei do progresso, que é a lei da evolução, que é a lei perpétua, que não muda essas leis de Deus, que são as leis da natureza e as leis morais. Muito obrigado, uma boa noite, um beijo no coração de todos. Até o próximo sábado, que o seu Antônio vai fazer a exposição do Evangelho no sábado às 20 horas, que é uma pessoa fantástica. Parece ter um computador na cabeça, muito inteligente, e colabora muito conosco aqui. Traz uma grande alegria para nós também. Muito obrigado. Até sábado.